A gente vai falar hoje sobre o Espírito que santifica, baseado em Gálatas capítulo 5, o famoso texto de Gálatas capítulo 5, nos versículos 16 até o versículo 25. É interessante que no mundo de hoje existe uma grande ênfase, na liberdade dos desejos, em buscar-se os desejos, em dar voz aos nossos desejos. E, inclusive, no famoso filme, que quem tem filho não foge dele, no famoso filme Frozen, da Disney, a canção famosíssima, Let It Go, ela fala, no right, no wrong, no rules for me, I'm free, ou seja, deixa acontecer, não tem certo, não tem errado, não tem regras para mim, eu sou livre. É o grande mote dos nossos tempos, o grande mote dos nossos dias. A famosa música imortalizada na voz do Frank Sinatra, que é lindíssima, mas a letra dela é muito triste, que é a música My Way, Ele, não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção na letra dessa música. Ele basicamente fala o seguinte: não importa se eu fiz certo, não importa se eu fiz errado, o importante é que eu fiz do meu jeito. O importante é que eu não tenho, ele fala, regrets, I have a few, arrependimentos eu tenho alguns, mas poucos para me lembrar. O importante de tudo é que eu vivi do meu jeito. O Roberto Carlos faz uma versão mais educada dessa música, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas a versão do Frank Sinatra é a versão mais mal educada, é a versão, o importante é que eu vivi do meu jeito, fiz da minha regra, eu fiz do jeito que eu queria. E essa é uma coisa muito importante no mundo de hoje, para as pessoas do mundo de hoje, de que a gente faça as coisas do nosso jeito, que a gente viva do jeito que a gente acha que a gente deve viver. E aí quando a gente lê o texto de Gálatas e fala sobre o fruto do Espírito que santifica, sobre lutar contra a carne, que é o texto de Romanos 8, que a gente leu na abertura do culto, essas coisas são antagônicas a essa ideia de eu viver do jeito que eu quero. Então a gente vai ler Gálatas 5, do 16 até o 25, e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 5, a partir dos versículos 16 até o 25. Eu vou pedir para a turminha aí do fundo do jogo desligar o jogo, sentar todo mundo, ouvir a palavra, porque senão não vai funcionar. Vamos lá, Gálatas 5, do 16 até o 25, que nem criança. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aqui, o último versículo fala, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, que aqui já entra na outra perícope. É interessante que aqui no capítulo 5 de Gálatas, Paulo está dizendo que todo cristão vive num conflito, sempre, entre dois poderes dentro de si, que é o poder da carne e o poder do Espírito. E aqui eu já quero dizer, a carne, aqui a palavra que Paulo usa em Gálatas é sarx, no grego, que não significa o corpo físico, que as pessoas acham que a briga nossa é do corpo físico contra a parte espiritual. A gente já vai falar sobre isso. Mas Paulo não está falando isso, Paulo está falando da natureza pecaminosa de vocês,
da natureza contra Deus de vocês, contra o Espírito, que é, como nós falamos na semana passada, a presença divina do Espírito Santo que nos transforma a cada dia, que habita em nós e nos transforma. Então existe um conflito inevitável. Paulo está dizendo, essas duas naturezas nunca vão viver em conformidade, elas nunca vão viver em paz, elas nunca vão querer a mesma coisa. Porque a carne, ele diz, essa natureza pecaminosa, essa natureza inclinada ao pecado, essa natureza que é contra Deus, ela deseja o que é contrário ao que o Espírito quer. É mais ou menos aquela criança do contra. O que você quer? Eu quero isso, eu quero o outro. Né? Não, eu quero o outro, não, eu quero aquilo agora. Né? É aquele do contra. A carne, ela nunca quer o que o Espírito quer. Ela nunca vai desejar o que o Espírito deseja. Ela está sempre em oposição, não há paz, não há sossego, não há descanso para a natureza pecaminosa. Não tem uma dia, hoje a minha natureza pecaminosa acordou convertida, não existe isso. A sua natureza pecaminosa, ela vai ser sempre condenada no pecado. E o Espírito, diz Paulo, vice-versa, sempre vai querer o que é contrário à carne, a essa natureza pecaminosa. O Espírito pensa nas coisas de Deus. Em outros lugares Paulo diz, o Espírito pensa quem é espiritual pensa nas coisas lá de cima, pensa nas coisas do alto. Lá de cima não é que é no andar de cima, é na ideia de, pensa nas coisas que pertencem a Deus, que falam do reino de Deus, e não das coisas terrenas, e não dos desejos terrenos. Então aqui Paulo não está falando de dois lados iguais. Ele está falando, na verdade, de uma luta de duas naturezas que nunca vão coabitar, elas nunca vão concordar em algo. Porque uma é resquício do pecado, da velha natureza, e a outra é uma obra ativa de Deus em nós. Então o cristão tem esse conflito dentro de si, eterno. Tem até um livro muito famoso na literatura cristã, que algumas pessoas acham um título forte, e chama O Mal que Habita em Mim. O cristão, ele não acha que o mal habita no outro, não acha que o mal habita fora, não acha que... Quem acha isso está se enganando. O crente que entendeu a palavra, ele sabe que o mal, ele habita dentro dele mesmo. E aí há um conflito eterno. Vocês já viram aquele filme Fragmentado, né, do Shyamalan, né, que ele tem 23 personalidades, né, e o mesmo cara tem 23 personalidades dentro de si, né. O cristão, ele tem no mínimo duas. Que Paulo até fala, o bem que eu quero, isso eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Aquele conflito dentro de nós eterno, de coisas que você sabe que você deve fazer, mas a tua carne vai te segurando, e coisas que você sabe que você não deve fazer, que a carne fica, vai lá, faz. Isso na cultura pop é muito representado por aquele anjinho, aquele diabinho, né, que sempre aparece nos desenhos, né, no Pica-Pau tinha muito, né, o Pica-Pau sempre ouvia lá um diabinho e um anjinho, né, vai lá, faz isso, não faz isso não. Então é resquício da natureza de quem nós somos sem Deus, e a outra é fruto do trabalho de Deus em nós, do querer do Espírito Santo em nós, do agir do Espírito Santo em nós. E é engraçado, né, porque a pessoa fala assim, mas eu já não nasci de novo, eu não tenho o Espírito dentro de mim. Tem, mas a gente até chegar no dia final, a gente vai viver nesse conflito. A gente já é uma nova criatura, mas ao mesmo tempo a velha criatura fica tentando ressuscitar o tempo inteiro. E aí é parte do processo da vida cristã, que é um processo difícil. Por isso que eu falo, a vida cristã é um processo dolorido. A Amanda falou aqui, né, Deus nos refina no fogo, é no sofrimento, é na dor. Bom, todos nós já passamos sofrimentos grandes na vida. Os momentos mais crentes da nossa vida foram quando? Quando a gente passou pelo momento de dor. Pelo momento de... Você fala, agora não tem mais o que fazer, agora só tem que orar e entregar para Deus. É na hora que você não tem mais nada, na hora que Deus te tira o chão. São as horas que a gente mais se consagra, são as horas que a gente mais ora, são as horas que a gente mais leva a sério as coisas. Porque quando está tudo bem, a gente vai naturalmente desarmando. Vai ficando, está tudo bem, está tudo bom, está tudo legal. A gente vai, né? É o que o pessoal fala, por exemplo, de dirigir nas estradas boas aqui do estado de São Paulo, no piloto automático, né? Você está lá no piloto automático, você deixa lá na velocidade, a estrada não tem um nada. Você bobeou, você vai distraindo, acontece alguma coisa. Quando a estrada, você não tem piloto automático, quando a estrada tem um monte de buraco, você não sabe o caminho, não tem sinalização, você dirige assim, você nem pisca, né?
de medo, de errar, de acontecer alguma coisa. Então, o cristão regenerado, nascido de novo, ele tem um espírito dentro de si. Porque tem gente no mundo cristão que acha que quando vem esse desejo, que o Espírito Santo saiu da gente. Não, ele não saiu da gente. Ele está em nós somos morada. Mas esses desejos ainda estão em nós. E a gente vive num mundo que está entregue a essa mentalidade carnal pecaminosa contra Deus. Ou seja, além da luta ser muito grande dentro da gente, se a gente olhar, a maioria das pessoas, a cultura à nossa volta, o mundo à nossa volta, ainda nos incentiva a viver para o pecado. Você pode ver, para viver para o pecado tem sempre alguém para achar lindo e bonito e legal. Veja na cultura nossa. Imoralidade, as pessoas acham lindo, acham maravilhoso. A pessoa, nossa, fulano tem, né, agora virou chique, né, essa coisa sexualizada, a pessoa produz conteúdo, agora chama produzir conteúdo, né, pornografia, imoralidade. As pessoas acham lindo, maravilhoso, nossa, ela ganhou não sei quantos $1.000, $100.000, $200.000, está rica, produzindo conteúdo, olha fulana, olha o fulano. Imoralidade. Aí, basta ver alguém na mídia, esses dias, sei lá, vi um ator da Globo, eu até conheci ele recentemente, que pregou o evangelho na igreja dele. O cara é galã de novela e estava pregando a palavra, pregando a Bíblia na igreja dele. Nossa, olha o cara, parece que ele está matando gente. Não, ele está pregando na igreja dele. Nossa, o casal lá falou que não vai ter relações antes do casamento. É um escândalo, um absurdo. Porque a gente vive num mundo que nos ajuda a pecar, que acha lindo o pecado, que aplaude o pecado, a imoralidade. E as coisas de Deus são um escândalo, são um absurdo, são coisas... Hoje, infelizmente, no mundo de hoje, as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sofrendo sanções por falar o óbvio, falar as coisas que são corretas. Você fala, mas isso não é óbvio. Mas no mundo de hoje isso é crime, isso é pecado, isso é errado. Você defender o certo, você defender a justiça, você ficar do lado das coisas que Deus quer que você fique, você ser contra o aborto, você ser a favor da vida, você ser contra a imoralidade. Eu falo, né, que o Roberto Carlos já tinha uma frase que explica muito bem esse mundo, né, que fala, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Então ele fala, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. E essa é a maior frase verdadeira do Roberto Carlos. Eu falo, você quer fazer dieta? Gente, fazer dieta é difícil. Eu já tentei, acredite em mim, eu já tentei. É difícil. Mas para comer errado, tudo te leva para o errado. Você quer comer certo, você não acha um lanche natural, você não acha uma coisa sem glúten, você não acha um negócio natural, mas você acha McDonald's, KFC, o iFood está lá piscando na tua tela, milhões de opções, é ou não é? Você fala, vou tentar viver saudável, aí aparece Coca-Cola, doce, pão de queijo, o pessoal brota na tua casa, assim, entrega, te oferta, te dá de presente, porque no mundo tudo leva para engorda. Você pode ver, tudo que é bom não é gostoso, e tudo que é gostoso não faz bem. Essa é a realidade do mundo, da nossa vida, né? Então, o Espírito que habita em nós, que nós falamos na semana passada, ele não apenas habita, ele não faz uma morada passiva. O Espírito que habita em nós nos capacita, nos constrange. Primeiro ele nos constrange. Eu acho engraçado que uma vez eu conversei com uma pessoa, e a pessoa perguntou alguma coisa, será que isso é pecado, será que não é, e será que eu estou agradando a Deus, será que eu não estou agradando a Deus? E aí, essa pessoa, na cabeça dela, ela não era convertida, ela só estava se interessando pelo assunto. Aí eu falei assim, olha, eu estou achando engraçado você falar para mim que você não é convertido, eu falei para ela, porque quem não é convertido nem pensa nessas coisas. Uma pessoa que não está pensando se está pecando, para ela pecar é natural. Eu falei, quem pensa se está pecando, se não está pecando, se está agradando a Deus, se não está agradando a Deus, se isso interessa, é quem já foi convertido. Ele falou, será? Eu falei, eu acho que sim. Porque quem pensa em pecado é o crente, porque o Espírito, a primeira coisa que o Espírito faz, ele nos constrange. Você passa a ser a habitação do Espírito, coisas que antes eram normais para você, de repente não são mais. Coisas que antes você fazia de boa, de repente você fala, puxa, eu não posso fazer mais. Agora eu tenho uma nova vida.
Eu tenho uma nova forma de viver, aquilo ali não se torna. Ninguém precisa vir te falar, que a gente é craque em fazer isso, né? Em formatar a pessoa. Para de falar palavrão, tira a tatuagem, tira essa roupa, tira o boné, tira a barba, faz não sei o que, ela virou um crente. Mas isso não. O que o Espírito faz é um trabalho de dentro para fora, de mudando as coisas na nossa vida. Coisa que você fala, caramba, não estou me sentindo em paz mais. Há um testemunho do Espírito dentro de nós, para nós mudarmos. O Espírito nos guia nessa mudança, ou seja, Ele nos direciona nessa mudança. Ele nos capacita a mudar. Ele nos capacita a sermos transformados. Porque de nós mesmos a gente não tem capacidade de ser transformado, de se transformar. A gente não tem capacidade de mudar o nosso coração. Então, na verdade, a vida cristã não é uma ausência de conflito. Na verdade, a vida cristã é você ter consciência que o maior conflito está dentro de você. E que esse conflito é uma consciência que me leva a uma rendição ao poder do Espírito. Dizer, Senhor, eu não vou vencer esse conflito se não for o Senhor. Eu não vou vencer essa guerra se não for o Senhor. Eu não vou vencer esse mal que está dentro de mim se não for o Senhor. Eu falei do Shyamalan, tem um outro filme dele chamado A Vila. Não sei quem lembra desse filme. Esse filme é uma comunidade que eles tiveram algum trauma no passado e eles tentam, eles vão para um mato, assim, para o meio do mato, e eles se isolam de todo mundo. Então não entra tecnologia, não entra notícia, eles vivem ali, eles dizem, aqui o mal não vai nos atingir. A gente vai viver em paz aqui, porque o mal não vai chegar. E aí dentro daquela comunidade surge um assassino. E aí, enfim, a história é muito interessante, e aí mostra exatamente isso. Você pode se isolar no mato. A gente vive um conflito tão grande que o cristão é aquele que mora sozinho, que quer fugir de casa, né? A crise está dentro dele. O pecado está dentro dele. Você pode estar sozinho nas montanhas, você pode subir para o mais fundo do mar. O pecado ainda vai ficar te assediando. Porque esse conflito é um conflito muito sério. E aí, o apóstolo Paulo vai falar sobre as obras da carne. E eu acho interessante esse texto que ele fala, esse texto é muito conhecido, ele diz, as obras da carne são manifestas, ou seja, estão aí para todo mundo ver, não está escondido, não está ninguém, está na cara de todo mundo, está na cara de todo mundo. Se alguém falar assim, né, o C.S. Lewis falava, né, que, antigamente, o C.S. Lewis, isso em 1950 e poucos, ele dizia antigamente, que era lá no começo do século XX, as pessoas já sabiam que eram pecadores, a gente só tinha que falar para elas que Jesus era a solução do pecado. Hoje as pessoas nem sabem que são pecadores. Você imagina hoje, 70 anos depois, hoje a gente tem que falar para as pessoas, você é um pecador. Que na cabeça das pessoas, as pessoas acham assim, eu não roubo ninguém, não mato ninguém, faço bem, querido. Mas olha a imoralidade, olha as obras da carne que estão aí expostas, na cara de todo mundo. E aí ele vai falar, né? Imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes. E essa lista de Paulo é uma lista muito perturbadora, porque ela é uma lista muito atual, ela tem 2000 anos, e ela ainda fala dos mesmos pecados que nós estamos expostos. Ou seja, né, o mundo mudou, mas o ser humano ainda é o mesmo, né? Olha só, eu vou falar aqui, vou falar do que Paulo fala, eu fiz uma lista aqui para linkar com coisas que a gente vive hoje. Por exemplo, ele fala imoralidade sexual. O que a gente tem hoje que na nossa cultura que é aceito, que é socialmente aceito, mas que é a imoralidade sexual? Por exemplo, liberdade do corpo. O meu corpo, minhas regras, o corpo é meu. A gente comprou um livro, Andrés comprou um livro para o Nicolas, para ensinar sobre a questão de sexualidade, para começar a trabalhar com a criança, né? Uma sexualidade saudável e principalmente ensinar a criança a se proteger de assédios, de abuso. Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito, né? E a gente estava lendo o livro é um livro famoso, né? Como é que chama mesmo? Meu Corpo, Meu Corpinho. E aí eu falei para ela assim, o corpo é muito legal, mas na perspectiva cristã falta. Porque ela fala, o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Numa dimensão, é verdade, a criança tem que ter noção de que ela tem direito de falar, quero, não quero, posso, não posso. Mas, ao mesmo tempo, o cristão ele tem uma sensação de que o corpo não é nosso. O corpo é de Deus, eu glorifico a Deus no meu corpo. Eu glorifico a Deus com tudo que eu tenho. Então, essa ideia de o meu corpo, minhas regras, é uma afronta à habitação do Espírito Santo dentro de nós. O corpo é do Espírito e as regras são do Espírito. E eu quero glorificar a Deus com essas regras. Eu quero viver para Deus com essas regras. Outra coisa que a gente tem na nossa cultura, né? Não reprima os seus desejos. Tinha até a música
como é que chamava lá, não se reprima, era aquele grupo, né, dos Menudos, esqueci o nome dele, Rick Martin. Não se reprima, não se reprima. E virou um mote da nossa geração, né? Não se reprima. Vai lá, faz o que você quer fazer, solta tudo que você quer soltar. Vou falar a expressão clara, solta as frangas do jeito que você quer soltar. E aí, caramba, mas isso é imoral, isso é sujo, isso é feio, né? Então isso é uma coisa. Aí Paulo fala de ódio, ciúmes e ira. A gente vive num mundo hoje que a gente é supervisionado por uma militância que odeia. A gente vive num mundo que tem uma militância rancorosa, uma militância odiosa, que é travestida de justiça. Vocês lembram de um caso que aconteceu há um tempo atrás? Se não me engano, foi lá no Guarujá. Uma moça foi confundida com uma outra pessoa que tinha cometido um crime, e aí os vizinhos foram lá e mataram aquela mulher. Ah, foi ela, não sei o quê. E não era ela que tinha feito o crime. Quer dizer, mesmo que tivesse sido, cá entre nós, não é os vizinhos que tem que matar a mulher, né? E aí, essa militância agora de eu vou fazer justiça, né? A gente vive num estado que a justiça é lenta, que a justiça é injusta, que há tanta corrupção, que tantas vezes a gente é levado a achar que a gente precisa tomar a justiça nas nossas mãos. E aí Paulo falou, a obra da carne é ódio, é rancor, é ciúmes, é ira. E a gente vive num mundo que isso é aceito. Vamos lá, vamos cancelar a pessoa, vamos lá, e detona, e bula, escreve, fala mal. Nas eleições passadas, eu ficava escandalizadíssimo. Porque se era o candidato do outro, que eu não gosto, eu posso xingar, eu posso falar mal, eu posso falar palavras de baixo calão. Crente, de lado A e de lado B, tá? Dos dois lados. Ah, porque o fulano é isso. Ah, você é isso. Eu falo, gente, mas peraí, cadê a ética cristã? Não, mas é que você não sabe o que ele fez. Não, eu sei o que ele fez, mas cadê a ética cristã? Cadê o amor de Deus no coração? A gente vive nessa coisa rancorosa. Aí Paulo fala sobre discórdias e facções, divisões. A gente vive num mundo extremamente tribalista, a minha tribo, os meus. Eu morro de medo de bater em motoboy, né, em motoqueiro. Porque o que acontece com o motoqueiro? Ó, Vitor, estou sabendo, hein? O que acontece com o motoqueiro? Você bateu num, rapaz, junta todo mundo em torno do teu carro, começa a empurrar, e é um negócio, porque eles se unem. E às vezes a gente vive isso na nossa vida, sabe? A gente vive com medo, porque junta uma galera e começa a te empurrar aquela tribo. Você encostou numa situação que você não sabia, e é uma ação contra você. O famoso cancelamento, né? As pessoas são canceladas. Essa semana eu estava vendo uma pessoa falando, uma pessoa relativamente famosa. Eu lembro quem foi. Foi aquele menino que apresenta o Flow, o Igor, que teve aquela situação do Monark, né, que apresentava com ele, que falou sobre o partido nazista no Brasil. Vocês sabem dessa história. E ele estava falando, para o Antônio Tabet. Ele estava dando uma entrevista e ele falou para o Tabet assim: rapaz, a minha vida do dia para a noite acabou. Acabou. Ele falou, eu não falei nada, eu não expus nada, mas eu estava lá, era o meu programa, era o meu podcast. Minha vida acabou. Ele falou, não tinha um parceiro, não tinha um patrocinador, não tinha amigo, não tinha gente que queria vir no programa. As pessoas que já tinham vindo começaram a ligar para mandar tirar o programa do ar. Ele falou, minha vida acabou. Porque é isso, no mundo de hoje você faz uma coisinha errada, não tem perdão, não tem misericórdia, não tem nada. Você vai ser cancelado, você vai ser chutado, você vai ser destruído. E as pessoas entregam a cabeça mesmo. Não, então tá, a cabeça, pode levar, que está tudo bem. Paulo fala sobre inveja. A gente vive numa cultura mais do que nunca, que é a cultura da comparação. A gente tem mais material de comparação. A gente vê tudo da vida das pessoas. A gente compara a performance, né? Às vezes você está lá em casa tentando descansar, você vê que o teu colega está trabalhando, fazendo um negócio, e fala, nossa, meu Deus, eu estou aqui já errado. Você está feliz comendo uma marmita, a pessoa da tua família aparece com uma foto em Paris. Aí você fala, por que eu estou comendo uma marmita, a pessoa está em Paris? Né? Você está lá com a tua roupinha feliz, a pessoa comprando roupa chique.
A gente está o tempo inteiro se comparando, se comparando. E isso no nosso coração, se a gente for bem sincero com a gente mesmo, vai gerando inveja, vai gerando ciúmes. Né? Sabe aquela... Você já viu gente que gente que pede esmola na rua, e aí quando você fala que não pode dar, a pessoa fala, Deus te dê em dobro tudo que você me deu. Você já viu a pessoa? É uma maldição que a pessoa está te dando velada, né? Ela fala, Deus te dê em dobro tudo que você me deu, mas você não deu nada, né? Então a pessoa fala, Deus, tire o que você tem, né? E tem hora que a gente fica feliz assim, né? A gente está com tanta inveja no coração que a gente fica feliz desse jeito, né? Nossa, que bom, você vai viajar de novo. Olha que bênção. Para a Europa, ai, que alegria. E você não tem dinheiro para ir para Itacoaquecetuba, né? Então, assim, a gente vive, de novo, imoralidade sexual, ódio, ciúmes, ira, discórdia, facção, inveja. Mas sabe o que é o pior? Na nossa cultura, essas coisas que são obras da carne, que o apóstolo Paulo fala, elas são tratadas na cultura de hoje como expressão da individualidade. Expressão, deixa falar, é verdade, é você mesmo, bota para fora, fala mesmo, cancela mesmo. Não, meus irmãos, são coisas que precisam ser combatidas dentro de nós. Esses são pecados que precisam ser destruídos dentro de nós. Essas são raízes do mal que habita em nós que precisam ser cortadas. Porque Paulo diz uma coisa que não mudou. Ele diz, quem vive nessas obras não herdará o reino de Deus. É simples assim. Quem vive nessa obra não vai herdar o reino de Deus. Com a ideia de que vive constantemente nessa ideia, que se afunda nesse negócio, que não se incomoda com essas coisas. Paulo está dizendo que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E aí ele vai agora para os versículos 22 e 23 falar do fruto do Espírito. E eu sempre gosto dessa figura, né, da obra da carne e do fruto do Espírito. Eu me lembro muito do pastor Márcio Valadão, aprendi muito, eu ouvi o pastor Márcio falar isso muitas vezes. A obra da carne é uma coisa que é difícil. Obra é difícil. Né? Quem já fez obra em casa sabe do que está falando. Né? Obra é um negócio que dá trabalho, que é complicado, que é difícil, que é caro, que não termina no prazo. Fruto é uma coisa natural. O pastor Márcio sempre falou, você já viu alguma árvore gemendo para dar fruto? Você passa no pomar, a árvore está lá gemendo para dar fruto? Não, porque dar fruto é natural. Uma árvore saudável, ela naturalmente dá fruto. O cristão verdadeiro, saudável, que permanece em Cristo, que está na videira verdadeira, que tem a seiva, a vida de Jesus correndo em nós, o fruto do Espírito não pode ser uma coisa difícil, é uma coisa natural. E a primeira coisa, né, que fruto está no singular, e isso é importante falar, não são frutos, é fruto, é um fruto só. O que o Espírito faz é uma coisa só que ela tem diversas manifestações, ela tem diversas faces desse mesmo fruto, dizendo, é uma obra integrada, ou seja, o que isso significa? Que o Espírito que me dá amor, é o mesmo Espírito que me dá paciência, é o mesmo Espírito que me dá mansidão, é o mesmo Espírito que me dá domínio próprio. Tem gente que tem tanta falta de domínio próprio que fala, eu acho que eu vim com defeito, o Espírito Santo não me dá domínio próprio. Não, se o Espírito Santo te dá algum tipo de coisa, ele te dá todas as coisas. Se veio uma, veio tudo. O que pode acontecer é que você tem mais dificuldade de manifestar essa determinada característica do fruto. Mas o fruto é uma obra integrada do Espírito de Deus. E aqui tem uma grande coisa, como é que a gente identifica alguém que é cheio do Espírito? Como é que a gente identifica um cristão maduro? A gente tem o costume de achar que é pela performance, ora bonito, canta bonito, faz as coisas bonitas, a gente acha que é um cristão maduro, ou pelos dons que ele manifesta. Nossa, aquele lá, ele ora, as pessoas são curadas, ele tem palavras de profecia, ele tem palavras de conhecimento. E é interessante que os dons não dependem do caráter da pessoa. Tem muita gente que não tem caráter. Por exemplo, a Bíblia conta várias vezes isso, no Antigo Testamento ainda. Saul, que não tinha caráter nenhum, que já tinha sido rejeitado por Deus, o espírito de profecia veio sobre ele e ele começou a profetizar. Às vezes a pessoa não tem caráter, mas ela tem o dom, ela manifesta o dom. Agora, tem uma coisa que não escapa, se a pessoa manifesta o fruto do Espírito, ela é uma pessoa madura na fé, ela é uma pessoa que cresceu no Espírito, é uma pessoa cheia do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o verdadeiro sinal da espiritualidade. Não estou falando para você ficar olhando para os outros, estou falando para a gente olhar para a gente mesmo, né? Você olha para a sua verdadeira espiritualidade pelo fruto do Espírito. Quanto eu estou manifestando do fruto do Espírito na minha vida?
Então, ao invés de fazer como a nossa cultura fala, né? Seja você mesmo. O que o Espírito faz em nós, o chamado de Cristo para nós é: seja como Cristo. Seja guiado pelo Espírito. Ah, mas eu vou parecer, eu sempre falo isso, né? Mas vou parecer bobo. Vai. Mas as pessoas vão tripudiar de mim. Vão. Mas vão achar que eu sou bobo. Vão mesmo. Mas eu vou ser enganado. Vai. É o nosso chamado, é a nossa vida. Se não for assim, tem uma coisa muito errada. A última coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala sobre o chamado, a crucificação. Ele fala: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Não é uma luta fácil, não é uma luta neutra, é uma rendição. Você já entregou, você falou, óbvio. Você tem que se lembrar, tem que tomar posse nesse sentido de: a minha carne, os meus desejos, a minha vontade já foi crucificada com Cristo na cruz. Está morta com Cristo na cruz. Aquele eu antigo já morreu com Cristo. Só que essa decisão é uma decisão diária, constante. Você precisa se lembrar sempre: a minha carne já morreu com Cristo. A minha natureza já morreu com Cristo. Eu preciso seguir o Espírito, cultivar o Espírito, renunciar a mim mesmo. Essa é uma decisão diária, às vezes de hora em hora, que nem a telecena, de hora em hora, você vai lembrando a você mesmo. Tem dia que a luta é mais difícil. Tem dia que a luta é mais intensa. Tem áreas da nossa vida que são mais difíceis. Quando a gente fala de cultivar o fruto, a gente está falando de processo, a gente está falando de constância, a gente está falando de cuidado. Quem gosta de planta aqui sabe, cada planta tem uma necessidade, cada planta precisa de um tanto de luz, cada planta precisa de um tanto de água, cada planta precisa de cuidado, de olhar, de vigiar. Eu sou uma pessoa que eu não posso cuidar de planta, porque se depender de mim a planta vai morrer com certeza. Até hoje, graças a Deus, a suquita não morreu por uma graça de Deus. Que às vezes eu esqueço: será que eu dei comida para a suquita? Meu Deus, acho que eu não dei comida para ela. Eu vou lá, boto comida para cachorro. Mas planta morreria com certeza. Porque cultivo exige cuidado, exige atenção, exige cuidado constante. Você precisa podar. Sabe o que Jesus fala? Se o teu olho está te fazendo pecar, arranca o teu olho. Se a tua mão está te fazendo pecar, arranca a tua mão. É você mesmo saber o que você precisa renunciar, o que você precisa abrir mão. Eu já contei uma história aqui, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez, quando eu era seminarista em Belo Horizonte, isso há 20 anos atrás, teve um jogo da seleção de vôlei, indo para a Olimpíadas da Grécia de 2004, seleção masculina, no Mineirinho. E nós fomos assistir a seleção masculina de vôlei no Mineirinho. E foi muito legal, foi muito bacana. Quando acabou o jogo, veio uma moça e falou para a gente assim: olha, eu percebi que vocês são muito animados. Era um grupo de seminaristas. Vocês são muito animados, e amanhã vai ter outro jogo, né? A gente: vai ter. Você já tem ingresso? A gente falou: não temos. Imagina, seminarista tinha dinheiro para comprar para um dia, né? 2 não dá. Ela falou: então, eu achei que vocês são muito animados, e eu queria chamar vocês para ajudar a gente a cuidar da torcida, animar a torcida, e aí vocês ganham o ingresso e podem entrar de graça para ficar aqui no jogo. Vocês topam? Topamos, 18, 19 anos, topamos. Mas tem que chegar aqui 6 horas da manhã. Não, a gente chega às 6 horas da manhã, está tudo bem, estamos dentro. E foi um grupo lá, 20 e tantas pessoas, nós fomos de novo, no dia seguinte. Quando a gente chega lá, tá Mineirinho, lotado. Aí estava no auge daquela música, aquele hino da irmã Ivete Sangalo, poeira, poeira. E aí a gente fazia dançando, e fazendo assim o pessoal, e pintava a cara das pessoas, né? E jogava bandeirinha para as pessoas e tal. E aí uma hora eu procurei um amigo nosso, um colega nosso, e eu não achei ele. Falei, e a gente não tinha celular, né? Naquela época era um mundo que poucos tinham celular. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Não sei. E não achamos. E quando a gente voltou para casa, ele estava lá no seminário, estava lá em casa. A gente falou: mas o que você está fazendo aqui? Ele falou: vim embora
bem no comecinho. A gente falou, mas por que você passou mal? Ele falou, não. O que aconteceu? Ele falou, eu já tive uma vida muito de balada, de festa, de loucura. Quando começou aquele ambiente, começaram aquelas músicas, começou aquilo tudo, aquilo voltou na minha mente. E eu falei, se eu ficar aqui, não vai dar certo, eu preciso ir embora. Veja só, eu, por exemplo, fui um menino criado dentro da igreja, nunca passei por isso. Aquelas músicas não falaram nada para mim. Era só aquilo ali mesmo, só aquela diversão ali. Para ele já sabia, o calo dele doeu mais embaixo. Cada um sabe aonde pega para si. Cada um sabe, às vezes o irmão consegue, você não consegue. Às vezes para um não faz mal, para você faz mal. Às vezes para aquele não tem nenhum problema, para você tem. É uma constância sempre. Tem gente que fala, eu posso ouvir música não cristã que não faz mal. Tem gente que não pode. Eu posso ver novela que não tem nenhum problema. Tem gente que não consegue. Eu posso ir beber cerveja que está tudo bem. Tem gente que não pode. Cada um precisa saber aonde está a sua fraqueza maior, para cultivar, para ver o fruto do Espírito, o processo, para ver crescimento. Então, a liberdade do Espírito, meus irmãos, eu quero terminar aqui, eu já vou chamar o pessoal do louvor, para a gente já fazer a nossa ceia também. A liberdade do Espírito é o contrário da liberdade que o mundo diz. O mundo diz, faça o que você quer. O Evangelho diz, faça o que Deus quer. Viva para Deus. Às vezes a gente chama de autenticidade o que a Bíblia chama de obra da carne. Eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. Não, você é pecador. Eu sou assim mesmo, minha boca é desse jeito. Não, você é maledicente. Não, eu sou assim mesmo. Você tem ira. Não, eu sou assim. Você tem inveja. Não chame de autenticidade o que Deus chama de pecado. Não chama de eu sou assim o que Deus chama de obras da carne. A outra pergunta para nós, que fruto que eu preciso desenvolver na minha vida? Que fruto que eu preciso desenvolver na minha vida? Que parte do fruto o Espírito precisa desenvolver mais? Será que eu estou resistindo ou será que eu estou cooperando? De novo, a cultura diz, seja fiel ao que você sente. O Espírito Santo diz, seja fiel ao que você já é em Cristo Jesus. Tome posse daquilo que você já é em Cristo Jesus. Coloque para fora aquilo que Cristo Jesus já te capacitou a ser.